E esta semana temos o início de um novo ano astrológico em Carneiro Áries, que é o signo onde estão a acontecer os eclipses. Vamos falar sobre a astrologia de 17 a 23 de março. Ao contrário da semana passada, esta é uma semana bastante agitada. Logo no dia 17 temos uma conjunção entre Sol e Neptuno em Peixes. Neptuno está na energia de Peixes já há bastante tempo, está em casa, Neptuno rege Peixes e de alguma forma quando o Sol se liga a ele, nós começamos a ter uma dose de Neptuno novo, uma dose de novas ideias, nova criatividade. Temos aqui a capacidade de nos apresentar fisicamente, porque o Sol é a nossa energia, presença para algum sonho nosso, eventualmente trabalhando aqui mais a zona de empatia. Alguns de nós podem estar com mais facilidade em fazer voluntariado, em ajudar algum colega, em sentir as dores de outra pessoa. Este é um dia efetivamente um bocadinho desligado daquilo que são as obrigações, daquilo que é a rotina, daquilo que é o dia-a-dia, exceptuando para quem trabalha com as artes, com a criatividade, com a imagem. Aí sim, apresentar-se para boas ideias e para projetos a longo prazo será bastante benéfico. No dia 19 temos uma conjunção entre Mercúrio em Áries e Nó do Norte em Áries, e no dia 20 Mercúrio junta-se a Quirón em Carneiro Áries. Então, aqui temos conjunções no signo que está a iniciar o novo ano astrológico. Porque precisamente neste dia 20, o Sol entra em Carneiro Áries e nós temos o equinóxio. No Nó do Norte vamos começar a ter mais dia, mais luz. No Nó do Sul vão começar a ter mais noite. Existe um equilíbrio daquilo que é a luz e que é a noite, daquilo que é a energia e daquilo que é o descanso, daquilo que é o fazer e daquilo que é o atrair, o desejar. E estamos a diminuir a intensidade de fazer no Nó do Sul e aumentar o volume do fazer no Nó do Norte, não é? Então temos aqui uma fase importante que inicia um ciclo de 3 meses. Cada vez que o Sol ingressa num signo cardinal, começamos uma nova fase, uma nova etapa, uma nova estação. Então, esta conjunção de Mercúrio a Nó do Norte e a Quirón fala-nos em destemidamente falar sobre um tema que até aqui não tínhamos tido coragem, em iniciar uma conversa que não conseguíamos, em ir à procura de uma informação que achávamos que não podíamos pedir, em apresentar-nos num sítio de forma destemida, em que a nossa mentalidade já não é tanto de medo. Para muitos será uma mentalidade empreendedora. Vão começar uma fase em que estão a pensar deixar de trabalhar para outra para começar a ter algum empreendimento a solo. Nó do Norte é uma zona para onde nós devemos evoluir, é um ponto matemático, mas no nosso mapa natal e em termos coletivos é uma zona para onde todos devemos evoluir. Em Carneiro Áries é empreendedorismo, guerrilha, é intensidade, é entrega, paixão pela vida, querer experimentar, querer fazer, não medir muito bem as consequências, os prós e os contras, o longo prazo, efetivamente. E Quirón é a ferida emocional aberta. Em Carneiro Áries é pensar que não se pode, não se merece, que só os outros é que conseguem. Então temos aqui uma boa oportunidade neste dia para irmos atrás de informação que não temos, que nos falta, a nossa mentalidade começar a ser moldada, toldada para algo que é maior do que nós, para algo que é empreendedor, e ficarmos todos num tom muito mais destemido. Agora, temos que utilizar bem esta energia, porque se utilizado mal este Mercúrio em Carneiro Áries, a falta de filtro faz com que nós possamos soar demasiado agressivos, demasiado intensos, percamos a razão no meio do caminho, e isto não é positivo. No dia 21, este Sol faz um sextil a Plutão em Aquário. A Plutão está no grau 0, o Sol entrou em Carneiro Áries, faz logo o posicionamento a Plutão, que nos dá aqui oportunidades que têm a ver precisamente com verbalizar alguma coisa que é em prol do coletivo, que é autêntico, que é disruptivo, que é novidade. Este dia vamos estar atentos porque provavelmente vamos ouvir bastantes anúncios em termos públicos, não é? Que vamos estar todos a olhar tipo: uau, isto é super disruptivo, isto é super inovador, alguém se atreveu finalmente a dizer isto, ok? Neste mesmo dia, Vênus faz uma conjunção a Saturno em Peixes, e Vênus, que é o princípio do atrair, do desejar, do valorizar, numa conjunção a Saturno, que é o princípio da restrição, da obrigação, do limite. Parece um bocadinho contraditório, mas se nós olharmos para o lado positivo, o desejar e o materializar, o apresentar-se de forma adulta para
conseguir pôr aquilo a andar, para conseguir atingir aquele objetivo, para se conseguir valorizar de determinada forma. Imagina, por exemplo, que tu desejas muito, tens um sonho de consumo. Esta Vênus faz-te desejar, mas é o Saturno que te vai fazer perceber onde é que tu tens que restringir na tua vida para atingir esse sonho. É gastar menos? É ganhar mais? É aprender a dizer que não? Portanto, esta conjunção pode ser muito bem utilizada. E por último, no dia 22, Marte entra em Peixes, Marte está atrasado. E o Marte em Peixes é assim uma coisa tipo... Eu vou atuar para produzir uma música, para produzir um vídeo, para produzir um filme, para produzir um poema. Eu vou atuar de uma forma desligada de qualquer conexão da realidade e deste mundo e da praticidade. Existe este Marte, é um Marte que é o guerreiro do Olimpo, é aquela coisa alada do conto das fadas que não tem agressividade, que... Marte não está propriamente na sua praia, no signo de Peixes, não é? Mas, para quem trabalha neste mundo das artes, da comunicação, da imagem, da música, dos filmes, é uma boa altura para iniciar algo, porque existe uma energia maior de, ok, vou atuar sobre esta coisa que ainda não está materializada no plano terreno. É idealizada, mas não está materializada ainda no plano terreno. E vamos passar signo a signo. Carneiro Áries, primeiro, muitos parabéns a todos e vamos começar então com a vossa previsão para esta semana, que traz aqui um novo ciclo. E efetivamente abre-se aqui uma janela de 3 meses, onde tu te vais reestruturar na forma como te apresentas ao mundo. Existe um tom de evolução na tua vida nestes últimos meses e durante todo 2024 certamente também continuará esse tom. Estás com maior capacidade de comunicar, de dizer as tuas ideias, estás com grande vontade de... É como que um fogo renascido de ser assertivo, de ir atrás da informação, de partilhar a informação. A tua cabeça voltou a estar como que no lugar certo para atingir algum objetivo. As pessoas vão perceber que tu estás de volta, que tu renasceste e ao mesmo tempo que esta rotina se instala, existe uma dose de espiritualidade que tu vais ter que adotar na tua vida. Algo de meditação, terapia, existe uma fase espiritualizada a acontecer simultaneamente na tua vida. Porquê? Porque tu percebeste que precisas de equilíbrio. Então irás tu, possivelmente, proativamente à procura desse equilíbrio. Uma terapia, um yoga, uma meditação, qualquer coisa deste género. Para Touro, estás a começar algum plano de empreendedorismo, eventualmente que não é público ainda, será se calhar daqui a 1 ou 2 meses, mas agora ainda não está na altura das pessoas conhecerem as tuas ideias. E, efetivamente estás a negociar, estás a entrar em acordo, estás com grande capacidade de iniciativa de empreender, de deixar de estar sobre a alçada de outras pessoas. Se sentes que a tua energia está meio dissipada, aconselho-te a começar um plano de exercícios físicos mais intensos. Nesta fase estás a aprender que de alguma forma mostrar mais empatia pelos outros é benéfico para ti e para a forma como os outros te compreendem. A empatia pelos problemas dos outros, pelo grupo de trabalho, a empatia na comunicação através das redes sociais, a capacidade de perceber que há pessoas reais e que têm problemas com os quais se identificam e tu te identificas e que se tu expuseres mais pessoas se irão identificar. É certamente uma fase em que tu estás a transformar a tua visibilidade pública. Existe uma noção de um novo Touro se apresentará ao mundo, embora ainda não esteja se calhar agora tão exposto, porque ainda é uma fase meio que embrionária. Plutão ainda agora está a entrar em Aquário. São os primeiros passos para uma nova persona, para uma nova personagem que tu vais interpretar na tua vida e que vai ser bastante pública. Para Gêmeos, existe uma nova fase em que tu estás a comunicar algo inovador com a tua plateia, com o teu grupo de trabalho. Existe uma nova forma de comunicação, talvez. Existe uma maior assertividade na forma como comunicas. Eventualmente começaste a ficar farto de ser pisoteado por outras pessoas, então vais ser mais assertivo
até tendo aqui alguma probabilidade de te oferecer um cargo de liderança, por perceberem essa tua mudança de atitude, nomeadamente se forem questões que tenham a ver com estrangeiro, com pessoas de outras culturas, como tu tens uma grande capacidade de integração, de comunicação, essas oportunidades podem aparecer para ti nesta fase. Se não para já, acredita que nos próximos anos essas oportunidades vão aparecer para ti. Também poderás ter aqui um papel de professor, de alguma forma começares a ser procurado por ser um especialista numa determinada área. E esta vai ser uma fase muito empática, onde tu vais ter uma renovação da tua imagem pública, onde as pessoas vão perceber ao que é que tu vieste, que de alguma forma tens uma grande capacidade de sentir as dores de todos, isso pode ser uma mais-valia, em vez de ser interpretado como é aquele que nunca consegue tomar uma decisão definitiva. Não, é aquele que consegue ver os pontos de vista de todos, e isso é uma mais-valia para quem tem que ter algum trabalho de exposição pública, de negociação, de entrevistas, de comunicação, isso é muito importante. Caranguejo Câncer, apresentas-te ao mundo de uma forma muito mais assertiva do que aquilo que fizeste até agora. Existe uma renovação de energia, existe uma confiança nova em ti, naquilo que tu és e naquilo que tu podes trazer ao público, naquilo que tu podes trazer a um trabalho. Nomeadamente se estás com algum trabalho de liderança ou que tem alguma exposição pública, de apresentação, de oralidade, professor, influenciador, alguma coisa aqui nestes novos meios de comunicação, percebe que em vez de apareceres como alguém que é fofinho, meiguinho, que quer nutrir-se, e apareceres como alguém que é assertivo e confiante e que tem a capacidade de inovar e ser empreendedor, será uma mais-valia para ti durante esta fase. Nomeadamente, se estiveres a tocar em temas que são temas tabu da sociedade, ok? Outra situação, em termos mais pessoais, questões que tenham a ver com dinheiro partilhado em sociedades, em casamentos, heranças, essa questão do dinheiro que não é só nosso, podes durante esta fase tornar público alguma questão. Ganhaste uma herança, vais comprar uma casa a meias com alguém, existe uma sociedade que agora é revelada ao público e tudo isto está bastante bem posicionado para ser feito durante esta fase. Importante perceber que este género de comunicação, se fores alguém que cria conteúdo, será uma mais-valia se for feito com pessoas diferentes, pessoas do estrangeiro, pessoas que têm outra cultura, outra política, outra religião, empatia para com aqueles que não são compreendidos, para com aqueles que têm problemas, para com aqueles que são excluídos, e também fazer viagens longas, pode estar aqui durante uma fase e bastante interessante. Também, se não tiveres a falar de trabalho e se quiseres ou precisares de algum tipo de pausa, fazer uma viagem longa para um sítio que te traga paz de espírito é bastante interessante. Em vez de ser viajares para um sítio onde vais andar a correr para ver monumentos, ou um sítio onde vais correr para passar o dia a torrar na praia, não. Algo que te traga uma nova espiritualidade, uma calma, uma zenice, que vem de zen, acabei de inventar a palavra. Aí sim será bem utilizada essa viagem. Para Leão há uma nova fase de expansão, há uma nova fase de empreendedorismo e de ires atrás dessa expansão de forma proativa. E esta expansão pode ter a ver com falar com mais pessoas, falar com pessoas de fora, ter um público maior, pode ter a ver com algum problema que existisse com a nacionalidade que é ultrapassado, começares a ensinar pessoas de outros países, de outras culturas e eventualmente até fazer viagens para que isso aconteça, teres assertividade na forma como comunicas aos outros. Existe uma possibilidade aqui de uma parceria, de alguém te trazer alguma possibilidade de sociedade, que é uma sociedade que poderá vir de uma pessoa diferente, de outra cultura, de outra religião, de outra background, não é? De outra estrutura, de outro país. É uma pessoa que se posiciona como alguém que é poderoso, que é conhecido, que é influenciador, não é? De alguma forma, sentes que hierarquicamente é superior a ti. Tem atenção se existir aqui alguma questão de troca financeira, a leres as letras pequenas para não te deixares ir na história e não ficares tu a perder a longo prazo, fazeres o trabalho todo e não teres algum tipo de retorno interessante. Em termos pessoais, vais estar a interessar-te, a apaixonar-te por pessoas que são diferentes de ti, que são do estrangeiro, que tu conheces numa viagem longa, que têm um espírito de vida que é diferente do teu, que é típico do teu, da tua família, daquelas pessoas que tu conheceste e gostaste até agora. Para Virgem, temos uma nova fase de
dinheiros partilhados, ora, decidir comprar uma casa com alguém, pedir um empréstimo ao banco, herança, sociedade, quem é que paga o quê, como é que se gera a questão dos direitos e deveres, pensão de alimentos. Existe aqui a necessidade de chegar a um acordo e tu proativamente a procurar tudo isto, a ser inovador, a ser empreendedor. Eventualmente até estavas a trabalhar por conta de outra e agora tens que ser tu a gerir estas questões. Ou até era outra pessoa que tomava conta do dinheiro e tu percebeste que agora que és melhor seres tu a gerir estas questões. Esta é uma fase boa também para fazer algum tipo de terapia se tu sentes que há situações onde tu não te atreves, onde tu tens falta de confiança em ti próprio, onde tu não te permites ir para além com medo que alguém se ofenda ou que alguém fique melindrado. Esta noção de amor próprio e de confiança pode ser bastante bem trabalhada nesta fase. Está a acontecer uma revolução na tua vida, na tua rotina. Isto pode estar a vir da mão de um parceiro, de um sócio. A tua empatia faz com que efetivamente tu estejas a adotar essas novas rotinas e a adotar essa mudança na tua vida. Eventualmente isto pode ser positivo se for alguém, por exemplo, com quem tu decides viver e comprar uma casa, mas imagina que é alguém que infelizmente possa estar a passar por um problema de saúde e que tu tens que te adaptar aqui a esta nova realidade. É mais chato. Esta parece-me ser uma fase também muito interessante em termos sexuais, uma fase em que estás mais ativo, em que estás mais decidido, em que és menos púdico, em que procuras coisas diferentes daquilo que procuraste até agora. E parece-me ser uma fase bastante interessante, a sério. Esta semana, este mês, aliás, estes 3 meses, porque estamos numa fase de equinóxio que abre uma janela temporal de 3 meses, parece-me ser uma fase bastante interessante. Tem só cuidado para efetivamente usar a proteção correta. Para Libra Balança, o teu parceiro está numa fase muito autónoma, independente e assertiva. Isso pode estar a tirar algum equilíbrio da relação. E perceba esse parceiro não só como parceiro amoroso, mas como parceiro sociedade de trabalho ou como terapeuta com quem tens a relação 1 para 1, advogado com quem tens relação 1 para 1, o teu treinador com quem tens relação 1 para 1, a pessoa que divides a casa que estás a estudar fora e que tem... Portanto, qualquer pessoa com que tenhas direitos e deveres, seja assinado num papel, seja verbal, considera esta noção de aquela pessoa está muito assertiva, respondona, empreendedora, já não se preocupa em tentar aqui chegar a um ponto médio de entendimento, agora é tudo para ela, para ela, para ela. Mas eu acho sinceramente que essa pessoa existe na tua vida para te ensinar a seres mais como ela. Porque levas tanto tempo a tentar agradar a gregos e a troianos que te esqueces o que é que tu queres. O que é importante para ti? O que é que te faz sentir feliz? Estás sempre a tentar antecipar ou mediar alguma situação e agora, se calhar, essa pessoa é o espelho para tu tentares ser mais parecida com ela em vez de a criticares. Da mão desse parceiro pode vir alterações de rotinas porque ele tem um projeto criativo novo ou porque ele tem alguma ideia nova que de alguma forma precisa que tu tenhas empatia com ele no dia a dia. Com que tu percebas a rotina que ele está a instalar nova, com que tu te adaptes. Se forem questões de saúde, nomeadamente questões de saúde emocionais ou mentais, muita calma nessa hora, há de passar, ok? E eventualmente podem existir aqui questões de casais estarem a tentar engravidar, filhos que se têm ou que se querem vir a ter e que precisem daqui de um ajuste de rotinas diárias também, não é? Para a pessoa ser autêntico, ser verdadeiro com aquilo que se pretende pode trazer alguma confusão, as expectativas de uns podem não corresponder às expectativas dos outros, onde Plutão toca existe uma noção de vamos mostrar a zona feia daquele sítio. Vamos mostrar a verdade, mas que é feia daquele sítio, no teu caso a casa 5, que é precisamente a casa dos filhos que se têm ou que se querem vir a ter, então podem estar a existir aqui alguns problemas nesta fase. Escorpião, uma nova rotina. Empreenderes implica uma nova rotina. Quereres começar algo por ti, para ti, que tenha impacto no coletivo, implica uma nova rotina. E eventualmente tens que te esforçar agora nesta fase inicial, um esforço extra durante estes 3 meses. Vai ser um dia após dia muito corrido. Perceber que isso pode eventualmente ter impacto na vida familiar, mas que também daí virá apoio para ti, não tens de te preocupar. Seres verdadeiro e seres autêntico com aquilo que tu pretendes obter, quais são as tuas ideias, facilitará com que os outros compreendam a tua situação.
Pede-se que faças família diferente daquilo que fizeste até agora para conseguir atingir esses teus objetivos. Nomeadamente, se tiveres algum tipo de plano criativo para um novo projeto, se existe alguma coisa que te está a apaixonar em termos de vídeos, músicas, poemas, visualizações, imagem, qualquer coisa que tenha a ver com comunicar com o público, mas que não seja daquela forma tão óbvia como estar aqui a falar contigo ou como mostrar números numa folha de Excel ou numa planilha. Se a tua paixão e o teu projeto criativo vem daí, então esta é uma fase bastante intensa. Podes estar numa fase também em que estás a perceber se queres ter mais filhos, se queres ter filhos, qual é a possibilidade, estás numa fase de negociações, é preciso fazer ajustes em casa, é preciso alterar a rotina da família. E para aqueles que estão sozinhos, existem pessoas que podem entrar efetivamente, são pessoas que não parece que sejam para ficar muito tempo, mas são pessoas que te vão ensinar uma forma diferente de paixão, uma forma mais desapegada, uma forma mais etérea. Sagitário, um novo projeto entusiasma a tua alma e tu vais atrás dele com unhas e dentes, vais ser super proativo. Eventualmente, agora pode começar como um hobby, durante estes 3 meses vais-te dedicar intensamente a esse projeto criativo e depois vais fazer a avaliação se aquilo efetivamente é para continuar na tua vida e é para ser profissionalizado ou nem por isso. Há aqui uma fase de transformação em que alguém com bastante conhecimento entra na tua vida e te ajuda nesse teu projeto, uma pessoa que é diferente daquilo que tu lidaste até agora, que é autêntica, que tem conhecimentos diferentes, em áreas diferentes, crenças diferentes das tuas, com quem eventualmente até vais assinar algum tipo de contrato, é alguém que tu reconheces poder, controlo sobre um determinado tema, sobre uma determinada situação, que tem a capacidade de o comunicar de forma efetiva e que daí pode vir um contrato, uma parceria, um projeto. Podes vir a descobrir, isto agora é uma parte, podes vir a descobrir a gravidez de algum irmão ou primo. Muitos de vocês vão estar aqui a fazer toda esta atividade a partir de casa, a partir do sítio que tu consideras uma zona de segurança. E em termos familiares é preciso ser empático com os problemas que estão a acontecer. Também, eventualmente, antecipar alguma necessidade de pessoas que são importantes para ti e que podem não estar a verbalizar que precisam de ajuda. É aquela noção de empatia e de antecipar que aquela pessoa precisa de um abraço, precisa de um carinho, que de alguma forma tu sintas que tens que ir mesmo que o pedido de ajuda não tenha sido dito. Capricórnio. Temos uma nova fase em família, em casa. Eventualmente podes estar proativamente à procura de uma nova casa, de viver num novo sítio, mas há efetivamente aqui uma assertividade sobre aquilo que é fazer família, sobre aquilo que é casa e o que é que tu pretendes para ti, que poderá eventualmente ser diferente daquilo que a tua família fez, das tuas raízes, da tua estrutura, que poderá eventualmente ser diferente daquilo que tu fizeste até agora. Existe aqui uma grande noção de isto é o que é importante para mim. O que não deixa de ser atípico, porque Capricórnio gosta muito do previsível e da estrutura que a sociedade criou. Então a pessoa tem que trabalhar para ganhar uma casinha, para ter uma namorada, para casar, para ter filhos. Existe uma sequência lógica na sociedade e Capricórnio adora. Esforça-se como ninguém para lá chegar. De resto, só que agora estás numa fase diferente, não é? Agora estás numa fase em que dizes, isto é família para mim, isto é o que eu quero fazer. É aqui que nasce esta diferença. Eventualmente há pessoas que vão ficar chocadas porque não estavam à espera de toda esse desapego do que o outro vai achar ou esse desapego das consequências a longo prazo daquilo que tu estás a decidir. Mas passa muito porque tu estás a valorizar coisas diferentes e estás a mostrar autenticamente quem tu és, preocupando-te menos com o modo como os outros te veem, mas percebendo que as posições que tu tomas têm um impacto no coletivo e que não podes fazê-las sempre de acordo com aquilo que a tua família esperava ou de acordo com aquilo que a tua sociedade esperava de ti. Formas novas de comunicar que são mais empáticas, ir proativamente escrever alguma coisa na internet, gravar um vídeo curto, partilhar o teu ponto de vista, as tuas ideias, mas de uma forma bastante empática e percebendo o problema dos outros, sendo capaz de exprimir não só aquilo que se passa no teu mundinho, mas
dar voz às pessoas que eventualmente não a têm, ou pelo menos não a têm de uma forma tão pública. Aquário, forte possibilidade aqui de uma fase de novos contratos ou de tu decidires que queres ser empreendedor e és tu que estás a contratar. Esta noção do empreendedorismo virá pelo menos sob a forma de um hobby onde tu vais decidir comunicar com a sociedade. Se calhar até agora tinhas medo, achavas que não tinhas nada interessante para dizer, para comunicar, para partilhar e agora vais passar essa dúvida, essa incerteza. A capacidade de falar sem filtros, de forma autêntica, vai-te trazer esse desapego de ser criticado, mas também te vai trazer eventualmente menos apoios financeiros. Tens que ter essa consciência. A transformação que tu estás a sofrer enquanto persona que existe numa sociedade permite-te ou traz-te a possibilidade de comunicares também de forma diferente e sobre temas diferentes, posicionar-te de uma forma mais autêntica na sociedade. E esta comunicação vem efetivamente mais assertiva do que tinha sido até à data. É como se tu encabeçasses algum grupo. O impacto que tu queres gerar é no coletivo, mas tu é que dás a cara, tu é que és o líder. Estando a valorizar temas que não são tão deste mundo, tão 3D e mais temas espiritualizados, estás a valorizar relações que são mais etéreas do que interesseiras. Estás a valorizar pessoas que são diferentes, que são menos práticas, que são mais flower power, vivem mais naquele mundo bonito em que nós somos todos empáticos uns com os outros. Peixes, cá estás tu a reivindicar um aumento de salário ou ir proativamente atrás de um novo contrato, de um salário que eventualmente não existia ou que era um hobby e agora passa a ser oficial, que este é o teu trabalho, então tens que efetivamente ser mais assertivo naquilo que são os teus posicionamentos, os teus termos do contrato. As outras pessoas estão habituadas a que tu sejas super simpático, empático, compreendas tudo, digas que sim a tudo e de repente vão ser surpreendidas por alguém que tem um estilo de comunicação muito mais agressivo do que é habitual. E é efetivamente isto que se pede de ti durante este ano, que é perceberes que tens um valor, que tens uma voz e que se não te o dão de forma automática, tu tens que ser reivindicativo, tens que bater o pé, tens que aprender que não vale a pena estar-te a subjugar e a diluir-te infinitamente para caber no mundo de alguém que não te valoriza como te deveria valorizar. Seja em termos de amor, seja em termos de dinheiro, seja em que área for da tua vida. Existem aqui também oportunidades que podem ainda não ser bem visíveis, como imagina, por exemplo, que agora ganhas a coragem de ir reivindicar à empresa onde tu estás um aumento porque sabes que tens as costas quentes e tens a hipótese de ir trabalhar para outro sítio. Há qualquer coisa que não é bem visível e que te traz conforto para reivindicares aquilo que vais estar a reivindicar. Eventualmente existe em ti um processo de transformação em que tu percebes que internamente aquilo que estás a fazer agora já não faz sentido para ti. Então perdido por 100, perdido por 1000. Se quiserem, querem, se não querem, metem à beira do pato, ou à borda do prato, como é que se diz. E aí estás tu a apresentar-te de uma forma muito mais assertiva ao mundo, não deixando de ter aquele tom muito etéreo. Acho maravilhoso. A energia de peixe para mim é a energia de uma deusa do Olimpo, linda, maravilhosa, sim, a flutuar, quase que nem anda. São maravilhosas. Se vocês procurarem na net, as mulheres, estou a falar neste caso, mulheres de peixes, são assim, daquelas mulheres lindíssimas, sem fazer grande esforço, naturalmente bonitas, não é? Estou-me a lembrar agora da Megan Fox e da Rihanna. É esse estilo de beleza intemporal que não se esforça. Quando está numa fase de transformação em que engravida ou assim, continua com aquela maneira de ser e de estar completamente desapegada da realidade, que lhe dá um tom assim, eu adoro. Beijo.